Então, se você quer viver perigosamente, quer ter uma vida de aventura, eu acho que não existe uma vida com mais aventuras do que uma vida que segue a liderança do Espírito Santo. Olá, bem-vindos ao Desfrutando a Vida Diária. Deus tem um plano incrível para a sua vida. Mas para você tomar posse disso, você tem que correr o risco e confiar em Deus. Deixe-me separar um tempo para te encorajar e então voltarei para responder algumas perguntas. Hoje nós vamos falar sobre assumir riscos. Porque uma pessoa que nunca está disposta a se arriscar, nunca vai conseguir fazer muito neste mundo aqui. E provavelmente vai acabar ficando muito entediada, sabe, com a sua vida. Uma das coisas que eu disse ontem à noite, quero que você não se esqueça, é que andar pela fé é dar o primeiro passo antes de você saber qual será o segundo. Meu Deus, eu já fiz tantas vezes isso, sabe, na minha vida. E depois de algumas vezes você vai se acostumando e já não fica mais tão assustado. Mas dar um passo de fé é você ir fazer alguma coisa que você não tem ideia do que pode acontecer. Mas você acredita de todo o coração que foi Deus que te disse para fazer. E eu vou te dar um exemplo da minha vida. Quando Deus começou a colocar no meu coração para ministrar um estudo bíblico em casa, eu tinha um emprego de tempo integral e eu ganhava tanto dinheiro quanto Dave, eu tinha um bom emprego e não tínhamos problemas financeiros. Mas eu não conhecia muito bem a Bíblia e então eu precisava estudá-la. E eu realmente não tinha tempo para estudar com um emprego de tempo integral e 3 filhos. E então, Deus começou a colocar no meu coração para sair do meu emprego. Mas eu era uma pessoa muito responsável, aquilo não fazia sentido para mim, porque eu podia colocar a calculadora de lado e ainda assim saber que as contas seriam maiores do que a nossa renda se eu não trabalhasse. E então eu fiz o que nós fazemos várias vezes. Eu meio que barganhei com Deus. Eu saí do meu emprego de tempo integral para um de meio período. Vamos, você já tentou obedecer a Deus em meio período? Pela metade. Eu não quero fazer isso, mas que tal se eu fizer dessa maneira? Dessa forma eu ainda estarei obedecendo a você e eu ainda vou ter o meu plano reserva. Vamos, talvez Deus esteja querendo que alguns deixem de lado o seu plano reserva e confiem nele totalmente. Então eu fui demitida do meu emprego de meio período. E eu não era o tipo de pessoa que era demitida, sabe? De um emprego, eu era uma boa funcionária. E, quero dizer, aquilo foi ridículo, eu não conseguia fazer nada direito. Naquele lugar, tudo que eu colocava a mão quebrava. Quero dizer, foi uma loucura, então ficou claro que Deus havia bloqueado totalmente o meu caminho e queria que eu abandonasse aquele emprego e confiasse nele. Bem, honestamente, naquela época eu tinha que confiar em Deus para os sapatos dos meus filhos e todo mês ficávamos com $40 a menos para pagar nossas contas. E não era uma soma enorme de dinheiro que precisávamos, mas todo mês precisávamos que um dinheirinho extra aparecesse milagrosamente todo mês de algum lugar. Então eu dei esse passo de fé para fazer isso. E às vezes achamos que quando damos um grande passo de fé, que nossa, agora Deus vai me encher de recompensas e bênçãos imediatamente. Quero dizer, veja só o sacrifício que eu fiz. E mal posso esperar para ver o que Deus vai fazer por mim amanhã. Bem, por 6 anos, nós tivemos que literalmente crer em Deus. Quando você ouve que as pessoas dizem, eu confiei em Deus até pelas roupas de baixo, eu confiei em Deus pelas minhas roupas de baixo. Eu não sabia na época porque eu tinha que passar por aquelas coisas difíceis, mas agora eu sei. Porque eu posso te garantir que hoje precisamos de muito mais do que $40 por mês. Sabe, quando você está na TV em 2/3 do mundo, querida, a gente acaba com algumas contas para pagar. Os canais de TV não me amam e dizem, nós adoraríamos te colocar aqui de graça. Tem alguns, mas não muitos. E então, são 500 funcionários e prédios e escritórios em 8 países e por aí vai. Eu não tento olhar mais para o tanto que nós precisamos, porque isso só faria você querer desmaiar. Mas quer saber, todas as contas estão pagas,
O prédio está pago também. Nós nunca atrasamos as contas para as TVs. Sabe por quê? Porque Deus é fiel. E eu acredito que o que Deus manda, Ele mesmo paga. Mas eu acho que ninguém nunca fará nada de alguma magnitude sem passar por alguns testes, sabe? E então, você sai, aí você deu o primeiro passo. E agora está lá, e sabe, é difícil quando você está no meio de algo e você não sabe se deve ir em frente e não pode mais voltar atrás porque abandonou tudo e não tem mais para onde voltar e não está conseguindo chegar onde queria e você fica preso ali esperando que Deus faça o que só Deus pode fazer. Mas que te aproxima tanto de Deus, quando tudo que você precisa é depender dele. Então, se você quer viver perigosamente, quer ter uma vida de aventura, eu acho que não existe uma vida com mais aventuras do que uma vida que segue a liderança do Espírito Santo. E você pode não gostar de todos os lugares onde ele te levará, mas não ficará entediado. Se seguir a liderança do Espírito Santo, você não vai ficar entediado, porque ele é dessas pessoas criativas que aparecem com mais coisas do que você jamais conseguiria imaginar. Amém? E então, Satanás tenta nos atacar de várias maneiras diferentes, para nos impedir de tomar esses passos de fé e não fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. E uma das áreas que Satanás nos ataca mais do que em qualquer outra é em como nos sentimos sobre nós mesmos. E isto é muito sério. Eu quero te dizer que a maioria dos problemas das pessoas, mais do que qualquer outra coisa, o seu problema é que você simplesmente não gosta de si. E muitas pessoas que não gostam de si nem sabem que não gostam de si mesmas. E elas colocam a culpa em outras pessoas. Bem, se você não fizesse isso, eu ficaria feliz. Se fizesse aquilo, eu ficaria feliz. Se você não fizesse aquilo ou outro, eu ficaria feliz. Sabia que se você conseguir ser feliz com quem você é, consigo mesmo, você conseguirá passar a sua vida fazendo alguém feliz, em vez de ficar com raiva delas porque não estão te fazendo feliz? Amém? Então eu finalmente comecei a aceitar o fato de que na minha vida eu não era capaz de amar ninguém porque eu não amava a mim mesma, sabe? Eu não conseguia ser misericordiosa com os outros. Eu era muito legalista porque eu era legalista comigo mesma. Eu não recebia a misericórdia de Deus. E você não pode dar aquilo que você não tem. Uma das coisas que eu vou pedir para você fazer, como parte desta sua jornada aqui nesta conferência, é que você reflita um pouco sobre como você se sente sobre si mesmo. Você gosta de si mesmo? Você ama a si mesmo? Você respeita a si mesmo? Porque aqui está a questão. Aquilo que você acredita sobre si mesmo é muito mais importante do que o que os outros acreditam sobre você. Vamos lá. Aquilo que você acredita sobre si mesmo é muito mais importante do que os outros acreditam sobre você. E se você sabe quem você é em Cristo, então não tem que viver para agradar as pessoas. Satanás sempre ataca o nosso mérito. Ele ataca o nosso valor. Sabe, quando Jesus estava sendo tentado no deserto, este relato está em Lucas capítulo 4, por 2 vezes Satanás disse a ele: se você é o filho de Deus, bem, se você é o filho de Deus, então por que você tem esses problemas? Bem, se você é amado por Deus, então por que ele não respondeu às suas orações? Ele está sempre tentando atacar o nosso mérito e nosso valor, tentando nos fazer pensar que Deus não nos ama. Então, vamos falar só um minutinho sobre como a sua autoimagem afeta o seu futuro. Porque a aventura requer ousadia, e a ousadia requer confiança. E a confiança requer uma autoimagem saudável. Então, como você enxerga a si mesmo? Segundo Samuel capítulo 9, versos de 1 a 8. E então Davi perguntou: ainda resta alguém da casa de Saul a quem eu possa mostrar bondade por causa de Jonatas? O que nós precisamos ver aqui é que Deus está dizendo: tem alguém a quem eu possa mostrar bondade por causa do meu filho Jesus? Deus não é bom para nós porque merecemos, nós não merecemos.
Ele é bom para nós porque Jesus merece e nós acreditamos nele e somos co-herdeiros com ele. E ele disse, tudo que o Pai tem é meu e tudo que é meu eu dou a vocês. E havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba, e eles o levaram até Davi. O rei lhe disse, você é Ziba? E ele disse, eu sou o teu servo. E o rei perguntou, há ainda alguém na casa de Saul a quem eu possa mostrar a bondade de Deus para com ele? E Ziba disse ao rei, ainda há o filho de Jonatas, mas ele é aleijado dos seus pés. Agora, há uma história por trás, não vou me aprofundar muito. Ele, na verdade, havia caído da escada quando Saul e Jonatas morreram e foi anunciado que Davi se tornaria o rei e as pessoas estavam com medo. E ele caiu e foi assim que ele ficou aleijado. Mas bem ali estava aquele rapazinho que era neto do rei Saul. Ele era filho do melhor amigo do novo rei. Mas ele passava a vida escondido em um lugar chamado Lodebar. Alguém aqui já morou em Lodebar? Tentei achar uma forma legal de dizer isso e saiu assim. Bem, eu já morei lá no bar uma vez, sabe? Você consegue imaginar eu saindo lá do bar, deprimida porque a vida era muito ruim? Graças a Deus eu não estou mais lá em Lodebar. Amém? E o rei perguntou, bem, onde ele está? E Ziba disse, ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, lá em Lodebar. Então o rei Davi ordenou e o trouxeram da casa de Maquir, filho de Amiel, que era de Lodebar. E então Mefibosete, filho de Jonatas, cara, esse povo tinha uns nomes estranhos, não é? Veio para Davi e se prostrou e prestou homenagens, e Davi disse, Mefibosete, ele respondeu, eis aqui o teu servo, agora veja isso. E Davi lhe disse, não temas, pois te mostrarei bondade, e por causa de seu pai Jonatas, eu te restituirei toda a terra de Saul, seu pai, e você comerá sempre à minha mesa. E ele prestou homenagem e disse, quem é esse teu servo, para que você deva mostrar consideração por um cão morto como eu? Aqui está o verdadeiro problema. Era a própria autoimagem pobre que ele tinha dele que o impedia de ir ao palácio e de entrar lá com ousadia e dizer, eu sou o neto do rei Saul, Jonatas era o meu pai e eu tenho direitos. Quantos de vocês, porque têm uma imagem ruim de si mesmos, nunca chegam com ousadia diante do trono? Se achegue com ousadia diante do trono, diz a Bíblia. Bem, Deus, se você fizer só isso, e se você fizer só aquilo, tente manter essa palavra fora das suas orações, porque a palavra só significa apenas o suficiente para sobreviver. Bem, Deus, se você me ajudar só esta noite, eu não quero que o Senhor me ajude só esta noite, eu preciso da ajuda de Deus cada momento, em todos os dias da minha vida. Se você me livrar dos problemas só desta vez, Senhor Jesus, não, você vai ter mais problemas amanhã, e depois da manhã, e no dia seguinte, e vai precisar de ajuda lá também. Então, por que não admite e diz, Deus, eu preciso da sua ajuda em todos os dias da minha vida. Por favor, não me deixe nem por um segundo, porque eu preciso de você. Preciso de você. Você precisa ser um pouco mais ousado. Se você quiser receber muito de Deus, você precisa pedir muito. Você é único, especial e também muito valioso. Eu sinto no meu coração que alguns de vocês realmente precisam ouvir isso.
Obrigada por estar conosco hoje no Desfrutando a Vida Diária. Oro para que a palavra de Deus te abençoe hoje e mude a sua vida. Eu vou te ensinar sobre a autenticidade e ser exclusivamente você. E vou começar com alguns comentários iniciais. Ser o seu eu autêntico e único em um mundo que normalmente está tentando fazer de você o que eles querem que você seja, é um desafio com o qual nós vamos lidar em diversos momentos de nossas vidas. Todos somos únicos. Isso é uma coisa boa, não é algo ruim. É algo bom. Não há ninguém exatamente como você no mundo todo. Ninguém. E isto faz de você não apenas único, mas também especial. Eu quero que entenda isso. Algo que é único no mundo geralmente é muito valioso e muito procurado. Com isso em mente, por que nós nos esforçamos tanto para sermos como os outros? Por que tentamos ser como as outras pessoas? Geralmente é porque nós realmente não estamos aceitando a nós mesmos. E tememos que as outras pessoas também não nos aceitem. É incrível a maneira como nós nos sentimos sobre nós mesmos e como geralmente projetamos isto em outras pessoas, achando que elas vão pensar o mesmo que pensamos sobre nós. Deus dá a cada um de nós talentos, habilidades e dons únicos. Mas Deus, Ele não dá tudo para todos, e eu acho que este é um ponto muito importante. Nenhum de nós tem tudo, mas todos nós temos alguma coisa. E ao fazer isso, Ele está demandando que nós dependamos uns dos outros. Se você tem um dom que eu preciso, mas eu não tenho esse dom, então eu preciso depender de você para ficar ao meu lado e compartilhar esse dom. Ele quer que trabalhemos juntos e que apreciemos os dons uns dos outros, em vez de ficarmos com inveja tentando imitar e tentando copiá-los. Uma das melhores coisas que você pode fazer é aceitar a si mesmo e acreditar que Deus te formou no ventre de sua mãe com as suas próprias mãos e com muito cuidado e que de um modo maravilhoso e assombroso você foi formado. Deixe-me repetir. Você é muito especial. Você é único. E você é especial e também muito valioso. Eu sinto no meu coração que alguns de vocês realmente precisam ouvir isso, então eu vou dizer de novo. Você é único, você é muito especial e você é muito valioso. Talvez ninguém tenha te dito isso, talvez tenha havido pessoas na sua vida que fizeram você sentir exatamente o oposto. Eu sei, eu me perguntava o que havia de errado comigo porque eu sentia que eu não era como todo mundo, sabe? Então eu me achava esquisita, mas Deus me ensinou que, na verdade, eu era única. Eu quero falar com você hoje sobre aprender a amar quem você é e estar em paz consigo mesmo. Alguns dos discípulos perguntaram a Jesus, isto está lá em Mateus 22, qual de todos os mandamentos é o mais importante? E Jesus disse, o primeiro e mais importante mandamento é amar ao Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua mente e sua força. E o segundo é este. Você deve amar o seu próximo como você ama a si mesmo. Agora, pense nisso. Como você ama a si mesmo? Você pode pensar que seria errado amar a si mesmo? Não estou dizendo para ser apaixonado por si mesmo. Não estou dizendo para você ser a prioridade o tempo todo e ficar achando que todo mundo tem sempre que fazer o que você quer que eles façam. Mas estou falando sobre amar a si mesmo, de amar a criação de Deus e, de verdade, eu acredito que se nós não nos amarmos de uma forma equilibrada, de uma forma santa, então não conseguiríamos receber o amor que Deus nos oferece. Romanos 5, verso 5 nos diz que o amor de Deus é derramado ou espalhado em nosso coração pelo Espírito Santo. Então, uma das primeiras coisas que deveríamos sentir quando recebemos a Cristo como Salvador é o amor de Deus. Sabe, isso pode parecer muito simples, é fácil falar com as pessoas, Jesus ama você, mas será que você está recebendo o amor dele por você? Você está a seu favor ou está contra si mesmo?
Ninguém vai amar tudo o que fazemos. De fato, eu não amo tudo o que eu faço, sabe? Mas devemos amar a pessoa que Deus nos criou para sermos. Podemos aprender a amar a nós mesmos porque Ele nos ama e porque fazer isso é a vontade de Deus para nós. E até que você chegue a um acordo de paz consigo mesmo. Agora ouça o que vou dizer, você nunca vai desfrutar sua vida. Até você chegar a um acordo de paz consigo mesmo, você nunca vai desfrutar sua vida. 1 Pedro 3, 10 e 11 diz que, a fim de amar a vida e ter dias agradáveis, dias bons, devemos manter a nossa língua longe do mal. Isso é interessante. Então, a maneira que falamos é muito importante. E eu vou lançar uma pergunta aqui agora. Como você fala sobre si mesmo? Ouço pessoas dizendo, sou burro, não faço nada certo. Eu costumava falar assim. Mas eu precisei aprender a falar sobre mim como Deus fala de mim, sabe? Porque quando você diz coisas ruins sobre si mesmo, está realmente abrindo uma porta para o inimigo, para o diabo vir e conseguir causar estragos na sua vida. Em 1 Pedro 3,11 diz, você deve se afastar do mal. Isto vale se você quiser aproveitar a vida e ver bons dias. A Bíblia Amplificada diz, se você quer ver bons dias, quer pareçam serem ou não, aqui, obviamente, diz que você pode aproveitar a sua vida mesmo se tiver provações e tribulações acontecendo. Vocês devem se afastar do mal e você deve praticar o bem. Vocês devem buscar a paz. Mantenha a palavra buscar em mente. Se você estiver fazendo anotações, escreva aí buscar. Harmonia sem perturbação por medos, paixões agitadas e conflitos morais e a busquem com intensidade. Procurar é outra palavra para escrever. Noutras palavras, esta paz ela não vai cair sobre nós lá do céu. Ela nos foi dada como um presente, porque Jesus disse, a minha paz eu vos dou. E a paz é um dos frutos do Espírito, por isso ela está em nós. Mas ainda assim temos que buscá-la e procurá-la. E por quê? Satanás está sempre tentando tirá-la de nós. Não apenas deseje ter relacionamentos de paz com Deus, consigo mesmo e com os outros. 3 relacionamentos onde precisamos ter paz. Paz com Deus, paz consigo mesmo e paz com os outros. E eu acho que elas também devem vir nesta ordem. Primeiro, ter paz com Deus. Se você tem paz com Deus, pode ter paz consigo mesmo. E se tem paz consigo, então poderá ter paz com as outras pessoas. Eu sempre digo, e você talvez já me ouviu dizer, se assiste ao nosso programa com frequência, que nós não podemos dar aquilo que nós não temos. Se eu não tenho paz comigo mesmo, como eu posso estar em paz com você? Você deve perseguir e correr atrás dela. Eu amo isso. Perseguir, buscar, procurar por e ansiosamente desejar. Não teremos paz a menos que a busquemos e a busquemos diligentemente. Não é que ela não esteja lá, mas nós precisamos realmente querer. Eu entendi na minha vida que para que eu pudesse ter paz, eu precisava fazer algumas mudanças na minha vida. Algo que precisava fazer era perceber o que o inimigo estava usando para roubar a minha paz. Vou te dar um exemplo. Se eu não tiver tempo suficiente para sair de casa de manhã, se eu estiver vindo para o escritório, se tiver um compromisso, se a pressa entra, então eu sempre acabo perdendo a minha paz. Você precisa economizar tempo para as coisas que vão acontecer e que você não planejou, sabe? Porque quase sempre algo acontece. Você não consegue encontrar o que está procurando, ou você recebe uma ligação que precisa atender e isso te puxa para trás. E se você realmente quer ter paz, provavelmente terá que mudar algumas coisas na sua vida. Descobri que se eu quisesse ter paz com as outras pessoas, teria que ser adaptável, ajustável, flexível e moldável. Não poderia ser sempre do meu jeito. Precisava estar disposta a deixar que fossem do jeito deles. Apocalipse 12:10 diz, então ouvi uma alta voz do céu dizendo, agora veio a salvação e o poder e o reino de nosso Deus e a autoridade do seu Messias, pois o acusador de nossos irmãos e irmãs
Aquele que os acusa diante de Deus, dia e noite, este foi arremessado ao chão. Satanás é definitivamente um acusador. Você acorda de manhã e ele não vai sussurrar no seu ouvido todas as coisas boas que você fez ontem. A primeira coisa que ele faz de manhã é te lembrar de algum erro que você cometeu ontem para que você possa começar o dia já se sentindo mal sobre o que fez no dia anterior. Ele só tem autoridade onde damos a autoridade a ele. Deus nos deu autoridade e poder sobre o inimigo. E a única maneira de caminhar livre é conhecendo a palavra de Deus para que possa reconhecer quando Satanás está mentindo para você e declarar a verdade e crer nisso ao invés das suas mentiras. E nós vamos pecar e cometer erros, mas através do arrependimento, basicamente significa se sentir mal por ter pecado, mas você também não só se sente mal, mas você está disposto a voltar e seguir na direção certa. Podemos nos sentir mal o tempo todo, mas a menos que estejamos dispostos a seguir na direção de Deus, nada vai mudar para nós. Pecaremos e cometeremos erros, mas pelo arrependimento, podemos ser totalmente e completamente perdoados e livres de toda a culpa. Você não precisa passar sua vida se sentindo culpado e condenado, porque comete erros. Nós somos imperfeitos. Você não é surpresa para Deus. Ele sabia que você cometeria erros quando te convidou para um relacionamento com ele. E todos nós vencemos o acusador pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do nosso testemunho. O que significa a palavra do nosso testemunho? Significa testemunhar a palavra de Deus. Então, quando você começa a se sentir culpado, está se sentindo culpado por algo do qual já se arrependeu e já pediu a Deus para te perdoar? Você pode reconhecer que isto é o inimigo mentindo para você e você pode dizer coisas como: eu sou filho de Deus, Deus, ele me ama e eu fui perdoado. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo e eu estou em Cristo. A palavra é chamada de a espada do Espírito. Ela é uma das armas mais eficazes que nós temos para usar contra o inimigo. E devemos empunhar essa espada de 2 gumes. Se o soldado entrar numa batalha e tiver uma espada ao lado, mas nunca atirar da bainha e a usar, ele provavelmente será morto. E a Bíblia diz que aqueles que têm a minha palavra, declarem a minha palavra fielmente. Eu sempre declaro a palavra de Deus em voz alta com a minha boca. Todos os dias. Às vezes muito ou às vezes nem tanto. Mas a palavra de Deus é muito poderosa. Eu preciso me lembrar de que Deus, ele me ama, que eu fui perdoada. E, cara, o inimigo odeia ouvir você falar assim, porque ele quer que você fale de tudo aquilo que há de errado com você. Efésios 6,17 é um capítulo da Bíblia, é bem o capítulo 6 que fala sobre a nossa armadura, a armadura que Deus nos deu para nos proteger contra o inimigo, sabe? E diz: vistam-se de toda a armadura de Deus. Então não adianta tê-la se você não vai usá-la. E uma das primeiras peças da armadura é o cinturão da verdade. Diz: aperte o cinturão da verdade. Então, quando você está numa batalha, quando o inimigo está vindo, você não pode apenas ter o cinturão da verdade, mas precisa ajustá-lo e se certificar de que o inimigo não o roube de você. Isso significa que você conhece a verdade, que a palavra de Deus diz, que é nela que você vai crer e vai declará-la. A segunda coisa que fala é a respeito de você colocar a couraça da justiça. Isso significa saber quem você é em Cristo. Sim, nós fazemos coisas erradas, mas Deus, ele nos perdoa. Coríntios 5:21 diz: aquele que não conheceu o pecado tornou-se pecado para que pudéssemos ser feitos justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu sempre gosto de dizer: o diabo quer nos dar a injustiça, sabe? E eu sei que esta não é uma frase adequada, mas Deus quer nos dar a sua justiça. Agora, todos temos coisas erradas conosco, mas sabe, se você é um filho de Deus, se tem estudado a palavra, há realmente uma grande chance de que você tenha mais coisas certas do que erradas em você. E, cara, o diabo nunca gosta que você perceba que você está mudando e que mesmo que você ainda tenha um longo caminho a percorrer, que você pode desfrutar de onde está no caminho para onde está indo. Você pode se divertir,
e também aproveitar sua vida. Então não se esqueça de que você foi lavado no sangue de Jesus Cristo. Você foi lavado, você foi perdoado, e a Bíblia diz que Deus não apenas perdoa os nossos pecados, mas Ele os esquece. Ele os leva para tão longe quanto o leste está do oeste e não se lembra deles mais. Uau! Deixe-me encorajá-lo hoje a parar de fazer um inventário contínuo de tudo que há de errado com você e de todos os defeitos que você tem. Em Hebreus 12, diz que nós devemos desviar o olhar de tudo que distrai para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Sabia que quando você constantemente olha para tudo que está errado em você, isto, na verdade, tira sua atenção de Jesus e foca em suas falhas? Creio que fazer uma boa autoavaliação pode ser bom. Acho que às vezes é bom passar algum tempo na presença de Deus e talvez ponderar com o Espírito Santo alguém que eu preciso perdoar, que ainda não perdoei. Eu tenho algum pecado na minha vida que eu não confessei, que eu preciso confessar e resolver com Deus. Eu estou sendo generoso, eu estou sendo uma bênção para outras pessoas. Acho que até isso eu preciso fazer de propósito. Eu pergunto a Deus quase todas as manhãs, o que posso fazer por alguém hoje? E eu penso nas pessoas com quem vou estar naquele dia, sabe? E eu penso sobre o que eu conseguiria fazer por elas. Será que tem algo que eu possa fazer que seria uma bênção na vida delas? 2 Coríntios 13, 5 diz, examinem-se para ver se vocês realmente estão vivendo na fé. É muito bom de lembrar que a Bíblia diz que aquilo que não provém da fé é pecado, então, muitas vezes só temos que pensar, será que eu estou andando em fé? Estou realmente acreditando em Deus? Você não percebe que Cristo Jesus está em você? A menos, é claro, que venha a falhar em seu teste. Nós temos que viver de fé em fé em fé, e não de fé em dúvida, nem de incredulidade para fé. Vamos aprender a andar em fé em tudo que nós fazemos. Examine se você realmente tem andado em fé. Alegria e paz são encontradas em crer, diz a Bíblia. E se você perdeu a sua alegria, deve parar e se perguntar, no que eu estou acreditando? Você pode estar acreditando em algo sobre si mesmo, que é uma grande mentira. Pode estar acreditando em algo que Deus não quer que acredite sobre outra pessoa. Use a sua fé para viver livre de condenação. Há muitos anos atrás, quando Deus me ensinava essas coisas, eu estava usando a minha fé para receber todas aquelas coisas que achava que eu queria na minha vida. E Deus colocou no meu coração, eu já te ensinei sobre a fé e sobre como usar a sua fé. Agora, eu vou te ensinar para o que usá-la e Ele colocou no meu coração. Use a sua fé para viver livre de condenação. Eu acho que não entendemos o quanto isso prejudica o nosso relacionamento com Deus se estamos sempre nos sentindo mal com nós mesmos sobre algo que nós fizemos, sabe? Deus sabia que você não era perfeito e é por isso que Ele nos deu Jesus Cristo. Pare de se comparar com as outras pessoas. Todos temos uma tendência a fazer isso, mas isso não é uma coisa boa. A nossa individualidade é uma das melhores coisas que Deus nos deu, sabe? Eu costumava pensar que havia algo de errado comigo porque eu não era como todas as outras mulheres que eu conhecia. Mas descobri que Deus me deu um dom para fazer o que Ele me chamou para fazer, me deu esta personalidade justamente para aquilo que me chamou para fazer, e eu não tenho que ser como todo mundo é. Acho que nunca somos livres até aprendermos que não precisamos impressionar as outras pessoas. Não somos livres enquanto estivermos tentando ser outra pessoa. Deus nunca vai te ajudar a ser outra pessoa. Sempre digo que você pode muito bem ser você mesmo, porque os outros já são quem eles são. Devemos celebrar nossa singularidade e não desprezá-la. Deus nunca te ajudará a ser ninguém além de você mesmo. Áreas onde tendemos a nos comparar. Vamos pensar sobre isso. Como parecemos? Você está melhor do que eu. Eu não pareço estar tão bem quanto você. Comparamos o tamanho, a forma do corpo. Não sei exatamente como era Eva no Jardim do Éden, mas eu não. Acho que ela era uma pessoa assim, super magra, parecida com uma vara. Nós sempre
Encontramos alguém que achamos que é mais bonito do que nós. Comparamos nossas habilidades com a de outras pessoas. Sabe, eu não sei cantar. Eu não sei tocar nenhum instrumento musical, mas sou uma boa comunicadora, com certeza. Eu não sei fazer tudo, mas eu sei fazer alguma coisa. E você não sabe fazer tudo, mas sabe fazer alguma coisa. Então não se preocupe com o que não sabe fazer e torne-se realmente muito bom no que você sabe. Nós comparamos o que conhecemos. Eu sei, eu gostaria de conhecer as pessoas importantes que você conhece. Conheço pessoas que conhecem vários tipos de pessoas famosas e conhecidas e... Então, quer saber? Eu não me comparo com elas. Isso nem é algo que me interessa tanto assim, sabe? Eu quero conhecer as pessoas que Deus quer que eu conheça. Eu não quero olhar para uma pessoa como sendo melhor do que uma outra pessoa. Eu quero ser como Jesus e amar a todos da mesma forma. Nós comparamos o que temos, mas aqui está um fato interessante. Não é porque alguém tem algo que significa que eles sejam os donos disso. Se estão pagando prestações, estão com dívidas, e então aquilo ainda pertence ao banco ou pertence à financeira. Por quanto tempo oramos? Quanto tempo lemos a Bíblia? Quais são nossos dons e talentos espirituais? Não se compare com outras pessoas. Seja esta pessoa maravilhosa e valiosa e única que você é. Quanta paz será adicionada à sua vida se você parar de se comparar com outras pessoas? E você precisa realmente entender a justiça. Nós falamos muito sobre saber quem você é em Cristo e... É incrível, quanto mais eu falo sobre isso, mais acho que as pessoas não entendem isso de verdade. Se você começa a conversar com as pessoas cara a cara, sabe? Elas realmente não entendem o que isso significa. Bom, estar em Cristo significa que você acredita e entende, pela fé, que quando Ele morreu, você estava com Ele naquela cruz. Quando Ele morreu, você morreu. Quando Ele ressuscitou, você ressuscitou. E Paulo disse, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, eu a vivo pela fé. E ele estava falando pela fé no Filho de Deus. Você está em Cristo e Ele está em você. Você recebeu uma troca divina. Ele pegou seu pecado e te deu a justiça dele. Levou embora tudo que estava errado com você e te deu coisas novas e maravilhosas, das quais você pode desfrutar. Romanos 3, 20 e 24 diz, portanto, ninguém será declarado justo à vista de Deus pelas obras da lei. Pelo contrário, através da lei nos tornamos conscientes do pecado. Se você voltar ao Velho Testamento e ler não só os 10 mandamentos, mas todas as leis que eles eram obrigados a seguir, oh meu Deus, eu sou tão grata por estar na nova aliança com Deus. E a lei era perfeita, era impecável, mas a questão é que ninguém conseguia segui-la perfeitamente. E lá diz que se você fosse culpado em um único ponto da lei, então você seria culpado em tudo. Deus não deu a lei para as pessoas esperando que conseguissem segui-la. Ele deu a lei às pessoas para mostrar a elas que elas precisam de um Salvador, que precisam de ajuda. Então a lei é boa, mas tudo que ela faz é conscientizá-lo do seu pecado para que possa se arrepender, pedir a Deus ajuda e não para que se sinta culpado e condenado. A justiça é dada através da fé em Jesus Cristo a todos aqueles que creem. E não há diferença entre judeu e gentio. Os judeus eram o povo escolhido de Deus. Eles tinham uma tendência a pensar que eles eram melhores que as outras pessoas. E assim, quando Deus começou a incluir os gentios num relacionamento com Ele, muitos tiveram dificuldades com isso. E Paulo tentou ensiná-los, não há mais homem ou mulher, nem judeu nem grego, mas somos todos um em Cristo. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas a boa notícia é que a Bíblia diz, portanto, todos são justificados pela graça e justificados com Deus pela fé. Eu quero que você se lembre do quanto você é especial para Deus. Você deve ser autêntico e exclusivamente você mesmo. E nunca tente ser outra pessoa ou se sinta mal sobre quem você é. Como cristão, nós precisamos ter uma alegria consistente.
Não só para que tenhamos um sentimento feliz, mas por causa do nosso testemunho único. Estou fazendo uma série chamada A Decepção das Expectativas Irreais. Sabe, eu ensino as pessoas sempre sobre esperar grandes coisas. Acho que não devemos sair por aí esperando por problemas ou esperando que todos os dias haja uma situação difícil, mas nós vivemos em um mundo real, com problemas reais e que é muito mal, com um diabo grande e muitos demônios que odeiam os cristãos. E o fato é que, graças a Deus por podermos orar e acreditar e ter sonhos e ter visões e por Deus fazer tantas coisas incríveis. Sabe, a verdade é que realmente Deus faz muitas coisas incríveis em nossas vidas. Quero dizer, são realmente coisas fenomenais, incríveis. E muitas vezes são pequenas coisas que deixamos passar e não prestamos atenção. Um exemplo rápido. Estávamos fora da cidade, fomos assistir a um cover do Elvis. Eu era adolescente quando Elvis era bem famoso e então ainda gosto de ouvi-lo cantar. E então tínhamos os ingressos e uma das nossas filhas decidiu que queria ir conosco e estávamos fora da cidade. Todos os ingressos haviam se esgotado antes do dia do show. Então, conseguimos um ingresso para ela, mas nós íamos ficar muito separados. E então, eu disse, vamos orar para que apareçam lugares livres ao nosso lado ou do seu lado, para que possamos sentar juntos. Agora, sabe, no natural, o seu cérebro vai dizer, bem, isso não vai acontecer, já falaram que o teatro está completamente lotado, mas, e realmente, todos os lugares estavam ocupados. Eu vi um lugar vazio na nossa frente, sabe? Mas, ao lado da minha filha, havia 4 lugares de pessoas que não apareceram. Aí você pensa, mas quer saber? Aquilo foi Deus aparecendo. E nós vemos estas coisas como coincidências. Mas eu encorajo a você a orar sobre tudo. Sabe, deixe a oração ser como seu respirar. Apenas abra a porta e dê a Deus uma oportunidade de trabalhar em sua vida. E o que quer que você faça, não vamos nos acostumar com Deus. Vamos lá, cristãos? Não vamos nos acostumar tanto com Deus que esqueçamos o quão empolgante é conhecê-lo. Mas mesmo no meio disso e de todas as bênçãos que recebemos, existem muitas pessoas, sabe, infelizes nesse mundo e muitas delas são cristãs. E se formos realmente honestos, muitos e muitos cristãos estão descontentes. Não são contentes. Tem sempre uma outra coisa que nós estamos buscando. Algo errado com a igreja, eu vou para outra igreja, lá eu vou ser feliz. Tem algo errado com esse trabalho, eu vou para outro então, eu vou ser feliz. Sabe? Pergunto, quando é que vamos mesmo decidir ser feliz? Seria hoje? E ser feliz com a vida que temos, porque a vida que você tem agora é a vida que você tem. E odiá-la não te fará ter uma vida melhor. E provavelmente você tem uma boa vida se você tiver a perspectiva certa. Então, eu comecei a falar que não são só as nossas circunstâncias ou as pessoas ao nosso redor que nos deixam infelizes, mas na verdade é o que nós esperamos que as pessoas façam. Eu compartilhei que há muitos anos atrás, e com certeza muitos fazem isso, eu estava muito brava com o Dave porque ele não estava fazendo o que eu achava que me faria feliz, sabe? Então eu realmente tinha uma expectativa irreal, porque eu coloquei nele a responsabilidade de me manter feliz. E sempre que você espera que uma outra pessoa te faça feliz o tempo todo, você vai ser desapontado, porque elas também esperam que você as faça feliz. E então Deus me disse um dia, pare de jogar para o Dave a responsabilidade pela sua alegria. Isso é responsabilidade sua. Então, temos todos os tipos de expectativas irreais. E o que acontece é que quando nós estamos esperando algo que, sabe como a Bíblia diz, no mundo você terá aflições, mas nós ficamos tão surpresos quando temos problemas.
E você diz, bem, Deus, eu não entendo porque isso está acontecendo comigo. Eu não entendo. Não ficamos tão chocados quando acontece com outros. Nós dizemos, bem, isso faz parte da vida, sabe? Apenas confie em Deus, acredite em Deus. Mas quando acontece conosco é totalmente diferente. E então, realmente o que eu quero passar nesta mensagem é que realmente acho que nós estamos em um tempo na história da igreja e na história mundial que, como cristãos, precisamos ter uma alegria consistente, não só para que tenhamos um sentimento feliz, mas por causa do nosso testemunho ao mundo. E temos que ser diferentes do que eles são. Temos que ser, e deveríamos ser, e eles nunca vão querer o que nós temos ao ficar interessados na nossa história sobre o nosso Jesus, se parecermos miseráveis o tempo todo. E se não lidarmos com a vida de forma diferente da deles. Então, eu quero que nós, vou chamar isso de jogar um jogo com o diabo, embora nunca devemos facilitar para ele, nem pensar em brincar com ele, mas o seu objetivo é deixá-lo chateado. Ele se prepara para nos perturbar. Ele sabe quais os botões apertar, ele nos observa muito de perto, ele sabe exatamente quando estamos em um momento frágil, quando ele pode vir contra nós e nos fazer perder a nossa calma, perder a nossa paciência, ficar com raiva, chateados, perder a nossa paz e falar um monte de coisas que realmente não deveríamos falar. Alguém aqui pode concordar e dizer amém? Então, eu gosto de jogar este jogo, de tentar ver, sabe, quantas vezes eu consigo passar por estas provações e permanecer totalmente estável. Porque eu aposto que isto realmente frustra o diabo e muito. Quando ele faz o melhor para aborrecer a você e você ainda continua amando a Deus, permanecendo feliz e amando as pessoas. Vamos lá, vamos ter uma meta. Só existe uma única maneira de vencer o mal. Romanos 12, 21. Nós só vencemos o mal com o bem. A melhor coisa que você pode fazer quando o diabo está te atacando é fazer algo escandalosamente maravilhoso por alguém. Bem, mas esta já é uma outra mensagem. Então, a maneira como olhamos para as coisas é muito importante. A perspectiva de vida. Todos nós somos muito propensos a pensar sobre nossos problemas e esquecer de todas as nossas bênçãos. Meu Deus, nós somos tão... Isso. Podemos ter nossos sonhos e visões, podemos orar por grandes coisas, mas ainda assim temos que ser capazes de lidar com a vida real. E ninguém vive no topo da montanha o tempo todo, sabe? Não há ninguém que tenha todos os dias aqui exatamente do jeito que gostaria que fossem. A vida é cheia de decepções, sabe? Mas nós estamos no mundo e não somos do mundo. Então o mundo tem uma realidade, mas o crente tem uma outra realidade. Então a realidade do mundo é, no mundo haverá muitas aflições, mas a minha realidade como crente é que Deus vai me guiar em tudo e fará com que tudo coopere para o meu bem. Então as 4 coisas que eu falei ontem à noite, realidade número 1, ninguém e nada é perfeito, exceto Jesus. Ninguém. Não tenho tempo para voltar nisso, mas nós apenas esperamos muito das pessoas, algo que nem nós conseguimos dar a nós mesmos. Você não consegue agradar a todo mundo o tempo todo.
E se você tentar, vai perder sua própria vida. E seja qual for o destino que Deus tem para você, você vai perdê-lo. Porque todo mundo espera algo diferente de você. E se você tentar fazer todo mundo feliz, chegará a um ponto em que você nem saberá quem você é, sabe? A terceira coisa que falamos foi: no mundo haverá aflições. E a quarta coisa foi: todos ficaremos diante de Deus e prestaremos conta das nossas vidas. E sabe, a Bíblia fala muito sobre o temor do Senhor. Quero dizer, é incrível quantas vezes você vê na Bíblia o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E muitas pessoas hoje nem têm ideia do que isso seja. Quantos já ouviram um sermão sobre o temor do Senhor? Talvez nunca. Agora, não precisamos ter medo de Deus porque nós sabemos que Ele nos ama, mas nós precisamos ter um temor e tremor reverencial e precisamos entender que Deus vê cada uma das coisas que nós fazemos. Então, na verdade, não é o que nós fazemos em público que é tão importante, mas é o que fazemos a portas fechadas, sabe? Quando achamos que ninguém está vendo, mas Deus está sempre olhando. Agora, se você recebeu a Cristo como Salvador, você não será julgado com base na salvação? Mas a Bíblia diz que você pode passar a sua vida fazendo várias boas obras e que quando você passar pelos olhos de fogo no dia do julgamento, que por toda a obra que foi pura você vai receber uma recompensa, mas aquilo que foi feito com motivo errado para ser visto pelas pessoas, para ser bem-quisto ou todas essas coisas loucas em que nos metemos, você vai perder a sua recompensa até mesmo ainda que você esteja salvo. Bem, eu não sei sobre você, mas não quero chegar ao céu e ainda estar no jardim da infância e ter que começar tudo de novo. E se eu vou passar a minha vida servindo a Deus, que é o que eu tenho feito nos últimos 42 anos, e essa é a minha vida, é isso que eu faço, eu não quero perder a minha recompensa. Vamos lá. Realidade número 5. O diabo nunca vai te deixar em paz. Não achei que ficariam animados. Não houve nenhum ponto que eu trouxe ontem com o qual as pessoas se animaram. Mas muitas pessoas disseram, essa mensagem foi tão... isso foi uma mudança de vida para mim, sabe? Porque, veja, às vezes nós nos empolgamos um pouco demais nos nossos pensamentos, achando que porque temos um relacionamento com Deus, que nós nunca precisamos lidar com as coisas que o mundo lida. Essa não é a realidade. Eu sou muito boa, bem, acho que isso faz parte de quem eu sou, mas eu não. Eu tenho grandes sonhos e visões, mas eu sou uma pessoa muito realista e com bom senso e com o pé no chão. E só porque você é cristão não significa que você perde a cabeça. Você ainda tem que olhar para as coisas de uma forma realista, lógica. Se você maltratar as pessoas, elas não vão gostar de você. Se você gastar mais dinheiro do que ganha, vai acabar com sérios problemas e muitas coisas. Você não pode orar para desaparecer. O diabo nunca vai te deixar em paz. E, na verdade, se ele está te deixando em paz, você está com um problema pior do que se ele não estivesse. Porque se ele não está te incomodando, significa que você não está incomodando ele. Então, sempre que você estiver fazendo progresso de alguma forma, o diabo vai vir contra você para tentar pará-lo. E não tem ninguém aqui, e você pode dizer, eu queria que o diabo me deixasse em paz. Se o diabo apenas me deixasse em paz, bem, ele não vai te deixar em paz. Eu disse, o diabo não vai te deixar em paz, mas maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. A realidade do mundo é que o diabo não vai te deixar em paz, mas como cristão, a sua realidade é que você tem autoridade sobre ele. Mas você precisa reconhecê-lo, precisa exercer esta autoridade. Ter algo e usar são duas coisas completamente diferentes. E ouça, não acho que devemos nos concentrar no diabo, não acho que devemos sair por aí falando sobre o diabo o tempo todo, mas nós estamos cometendo um erro se nós nunca ouvimos falar dele, se nós nunca pensamos nele e se nunca fazemos alguma leitura sobre ele. Porque eu fui à igreja por anos e anos e anos e eu nunca ouvi um sermão sobre o diabo, nunca. Achava que ele era tipo personagem do Halloween que usava uma roupa vermelha e um tridente, sabe? Eu colocava a culpa de tudo na minha vida em todo mundo, menos no inimigo. Vamos lá.
Sei que a maioria está familiarizada com o capítulo 4 de Lucas. Imediatamente após Jesus ser batizado, antes dele, agora ouça, antes dele começar seu ministério público. Alguns de vocês querem muito estar no ministério. Ok, bem, você tem que passar por alguns testes. Porque você nunca sabe algo até que você seja testado. Nós achamos que sabemos e podemos falar com todo mundo o que fazer, mas até que isto seja testado em nossa própria vida, nós realmente não sabemos o que não sabemos. Então, pouco antes de Jesus começar o seu ministério público, ele foi testado. A Bíblia diz que o Espírito Santo o levou para o deserto. Vamos lá. Você acha que o Espírito Santo nunca vai te levar para um lugar difícil? Oh, sim, ele vai. Sabe por quê? Porque lá aprendemos nossas maiores lições. Você acha que o Espírito Santo não vai organizar para você sentar ao lado de alguém no trabalho que quase te deixa louco? Oh, sim, ele vai. E se você fugir dessa, a próxima pode ser até pior. Sabe por quê? Agora ouça, são as coisas imperfeitas nas nossas vidas que Deus usa para nos aperfeiçoar. Essa pode ser uma das coisas mais importantes que estou te dizendo, entenda. São as coisas imperfeitas da nossa vida que Deus usa para aperfeiçoar a nós. Não fazemos o nosso sal valer se espalhamos palavras e não temos experiências. Quando eu digo que Deus é fiel, eu estou dizendo porque eu sei por experiência que Deus é fiel. Eu sei disso. Então, o inimigo ele o testou contando mentiras a Jesus. Eu não vou ler isso, mas toda vez que o diabo dizia algo a Jesus, a Bíblia diz, e Jesus disse ao diabo. Você tem que retrucar o diabo de vez em quando. Amém? Cala a boca, diabo. Se afasta de mim. Você é um mentiroso. Não. Essa é boa, hein? Não. Não vou fazer isso. Vamos lá. E toda vez que o inimigo tentou a Jesus, Jesus disse, está escrito. Está escrito. Uma das coisas mais poderosas que você pode fazer é confessar a palavra de Deus em voz alta. Toda vez que o diabo mentir para você, você ouve na sua cabeça, você não é bom, e você diz, isso é mentira. Eu fui criado por Deus e tudo que Deus criou é bom. Na verdade, você não tem ideia do quão incrível eu sou. Quantos entendem o que estou dizendo? Porque eu tenho que continuar. Como eu disse, não devemos ter o diabo na mente o tempo todo, mas não podemos nos esquecer de que ele é realmente a fonte de todos os nossos problemas. E ele trabalha através das pessoas, trabalha através das circunstâncias. Mas a questão é que, embora as pessoas tenham a responsabilidade de não dar lugar ao diabo e permitir que ele as use, ainda quando você chega ao ponto final, é o diabo que está causando os problemas. E até nós aprendermos a lidar com ele, nunca seremos consistentemente felizes. Mas o que eu amo sobre essa história em Lucas, e você vê tantas coisas nesse capítulo de Lucas, mas no verso 13, e depois que ele terminou, então, no verso 13 diz, e quando o diabo havia terminado com todas as tentações, ele partiu dali até outro momento oportuno surgir. Veja bem. Então, o diabo não tinha a intenção de deixar Jesus em paz. Jesus venceu aquela batalha e logo depois disso, ele começou seu ministério público. Veja, se você quer fazer algo para Deus, não pense que o diabo vai rolar um tapete vermelho para você. E que você não vai receber nada além de bênção. E então em Marcos 4, há uma outra grande história. O semeador saiu a semear a semente, está falando
sobre a palavra de Deus ser semeada nos corações de vários tipos de pessoas e diz, e estes são os que estão ao longo do caminho, onde a palavra de Deus é semeada, e quando eles a ouvem, Satanás imediatamente vem e tenta tirar a palavra que foi semeada no coração. Então eu posso profetizar para você. Não se surpreenda se quando você sair daqui hoje, o diabo tentar incitar algo entre você e uma outra pessoa, ou te deixar descontente com alguma coisa, ou infeliz. Temos nos afastar completamente dos incrédulos, caso contrário, ninguém nunca vai ser trazido para o reino, mas você precisa ter certeza de que você está influenciando e não sendo infectado por eles. Vamos lá. É aí que você precisa ser muito cuidadoso com o engano, para que o inimigo não atraia você. Eu comecei a ir ao bar 2 vezes por semana porque eu estava tentando trazê-los para Jesus. Está tudo bem? Eu quero te ajudar. E sabe, eu quero que você se lembre disso. Se o diabo vier atrás de você, saiba que quando ele vier atrás de você, com o seu engano, você precisa saber das coisas. Você não precisa ter algumas coisas sublinhadas, você precisa saber algumas coisas. Você precisa ir à igreja regularmente, mas não apenas para marcar o seu calendário por ter ido à igreja, mas para aprender e para crescer. E tudo que você precisa ouvir, você deve estar pronto para sair e praticar. Amém? Romanos 14, 12. Bem, 11, 12. Como está escrito, tão certo quanto eu vivo, diz o Senhor, todo joelho vai se dobrar diante de mim. Toda língua vai confessar Deus. E todos nós vamos ter que prestar conta sobre nós mesmos a Deus. Deus, ele não vai te perguntar sobre outra pessoa. Ele vai perguntar a você sobre você. Não importa se os outros estão fazendo, não significa que você deve fazer. Não importa se 100 cristãos que você conhece estão se comprometendo, não. Significa que você também deve. E se comprometer significa descer a um nível abaixo do que você sabe que é o certo a fazer. Queria que fosse mais engraçado, sinto muito. Só um pouco, um pouquinho abaixo do que você sabe ser o certo. Deus, ele nos dá da sua própria justiça através de Cristo. Mas ele nos dá da sua justiça para que nós possamos sair no mundo e fazer o que é certo. Amém? Sejam santos assim como eu sou santo. Quero que você veja isso. É uma coisa, isso é só uma noite, sabe? São todas as minhas anotações sobre como ser santo em um mundo ímpio e nós estamos apenas na página 2. Sabe? Deus quer que a sua bondade leve os homens ao arrependimento. É o que a Bíblia diz, é a bondade de Deus que leva os homens ao arrependimento. Mas eu acho que se ele precisar assustá-los, ele vai fazer isso e eu estaria disposta a ajudá-lo, se necessário for. Deus é amor, é cheio de misericórdia, mas ele também é justiça. E eventualmente as pessoas vão colher o que plantaram, e é isso que me assusta por elas, sabe? É por isso que temos que contar a elas. Todd, Julie, temos que contar para elas. Nós temos que contar
Elas precisam saber quais são algumas das coisas que podem nos enganar. Bem, as riquezas podem enganar. Marcos 4,19 diz, mas as preocupações desta vida, as falsas riquezas e o desejo por outras coisas entraram e sufocaram a palavra, tornando-a infrutífera. Todos nós gostamos de coisas boas. Eu gosto de coisas bonitas, eu gosto de coisas boas. Mas elas podem ser enganosas, elas podem te fazer achar que podem te fazer feliz, sabe? Mas realmente não podem. As coisas não têm a capacidade de te fazer feliz. A única coisa que pode te fazer feliz é ser justificado com Deus. Amém? Tenha todas as coisas que você quiser e oferte o máximo que você puder, porque não existe nada melhor do que ajudar os outros. Mas não acho que devemos ter muitas coisas se não estamos dispostos a compartilhar e ofertar. E ser uma bênção para outras pessoas. Uma história. Eu trabalhava numa empresa de frutos do mar. E isso foi há muitos anos atrás. Dave e eu não tínhamos comprado a nossa casa ainda. Eu comecei a trabalhar para comprarmos nossa casa. Nós só tínhamos um carro e o trabalho que eu tinha era na região onde ele trabalhava, e era no centro de St. Louis, então eu podia ir junto com ele, então esse era um emprego que eu queria manter. E eu havia acabado de comprometer cerca de $1.200 com o tratamento dos meus dentes, o que hoje seria cerca de $50.000. E eu já havia começado o tratamento na época, então não era um bom momento para eu me demitir, e eu era a contadora. E alguém pagou uma conta a mais, pagou uma fatura 2 vezes, e o chefe sempre verificava todas as faturas. A ele que não podia fazer aquilo porque eu era cristã, que eu seria demitida. Então eu esperei o dia todo e fui para casa e fiquei feliz a noite toda, sabe? Quero dizer, sabe, eu realmente não queria nem podia perder aquele emprego. Eu estava ganhando um bom dinheiro, riquezas estavam envolvidas. Eu estava tratando os meus dentes, eu não tinha 2 carros, eu tinha todas as minhas razões. Quantos de vocês conhecem algo sobre razões? Então finalmente pensei, eu tenho que obedecer a Deus. Sabe, não há nada mais miserável do que desobedecer a Deus. E então eu fui trabalhar bem cedo na manhã seguinte, porque ele chegava cedo e eu fui até o escritório dele, eu estava tremendo. Eu disse, eu queria te dizer que eu não posso colocar o débito nesta conta. Eu sou cristã e eu acredito que seria errado se eu fizesse isso. Eu acho que eu estaria roubando o dinheiro deles. Na verdade, eu estava dizendo que ele era um ladrão. Eu não quero perder o meu emprego, espero que não fique com raiva, mas simplesmente não posso fazer isso. Ele disse, volte para sua mesa, vá trabalhar. Então, eu fui para a minha mesa trabalhar e durante todo o dia, eu esperei que ele saísse e me dissesse para não me preocupar em voltar mais à empresa. Mas no final do dia ele saiu e colocou a sua mão na minha mesa e disse, bem, mande um cheque para o cliente. Ok, agora eu vou te dizer e você pode acreditar em mim ou não, sabe? Mas se eu não tivesse feito isso naquele dia, há 40 anos atrás,
Eu não tenho certeza se eu estaria aqui te contando esta história nesta noite. Veja, muitos testes que Deus faz conosco em nossa pequena jornada. E muito de onde você vai estar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 2 anos, ou daqui uns 20 ou 30 anos, vai depender do que você está fazendo hoje e agora. Vamos, o que estou te dizendo agora pode ser uma das coisas mais importantes que você já ouviu. Amém? E sim, Deus perdoou o pecado, mas o pecado ainda tem consequências. Não gostamos de ouvir esta parte. Sabe, um homem pode cometer assassinato e ele pode ser perdoado, mas ainda deve ser preso. O pecado tem consequências. Agora, há momentos em que Deus, em sua misericórdia, Ele nos livra dessas consequências, mas nem sempre é assim. Uma outra coisa que pode nos enganar é o argumento. Você sabe o que é um argumento? Um argumento é quando Deus te diz alguma coisa, e então nós ficamos pensando, isso não pode ser de Deus, por quê? Outra história. Talvez você já tenha me ouvido contar na TV, mas para mim isto é um indicativo do que fazemos. Mesmo nós bons cristãos fazemos isso, sabe? Eu comprei um vestido, ele era vermelho. E sabe, eu gostei tanto dele, ele era um tamanho maior do que o meu, mas o seu tipo, a forma que ele era, não fazia tanta diferença. Ele tinha os ombros caídos assim, e ele era evasê com um cinto. Eles o colocaram num lindo pacote, e eu comprei uns brincos vermelhos e prateados que tinham lá, que combinavam com ele. Eu os levei para casa e eu coloquei no meu armário. Por alguma razão, toda vez que eu ia vestir o vestido, eu pensava, não, eu vou esperar. E então um dia eu estava no meu closet, orando por uma garota que era voluntária nas nossas reuniões na época. O nome dela era Ruth Ann Pacewick. E, ó Deus, obrigada pela Ruth Ann. Deus, o que posso fazer para abençoar a Ruth Ann? Nunca pergunte isso para Deus. Quando estiver no seu closet. Vamos lá, Senhor, é um conselho de moda para todas aqui. Não pergunte a Deus o que você pode fazer por uma outra mulher quando estiver no seu closet. Entenderam? E imediatamente eu ouvi dele o vestido. E aqui está o quão rápido isso acontece. Isso levou talvez 1 minuto apenas. Eu pensei, isso não pode ser de Deus. Isso não pode ser de Deus, porque esse vestido é novo, gente. Eu nem usei o vestido ainda. Não pode ser de Deus. Em cerca de segundos, eu esqueci do vestido vermelho e esqueci da Ruth Ann. E fui direto para a reunião onde a Ruth Ann era voluntária e orei para que Deus a abençoasse. Vamos lá, sua coisinha espiritual. Nós estamos sempre abençoando. Eu te abençoo, eu te abençoo. E se Deus quiser que você abençoe mesmo? Vamos lá. Sabe, Deus me disse, deve ter sido há 2 anos atrás, ele disse, para de me pedir para fazer coisas para as pessoas que você poderia facilmente fazer e simplesmente não quer fazer. Veja, nós queríamos ser bons ofertantes até termos que ofertar algo de que gostamos. Eu não me importaria se fosse um vestido velho do qual eu já estava enjoada, sabe? Mas o meu novo vestido vermelho, eu me esqueci disso. E cerca de 1 mês depois,
Eu voltei ao closet. E sabe, Deus é muito persistente. Eu estava de novo no closet e eu estava orando pela Ruthine. Ó Deus, o que eu posso fazer para abençoar a Ruthine? Um erro grave. Eu olhei para o meu vestido vermelho e eu pensei, eu vou ter que dar para ela, eu acho. Eu disse a Deus, e foi uma burrice, mas eu disse a Deus, mas eu tenho aqueles brincos vermelhos e prateados que combinam com ele. E ele disse, eu ia deixar você ficar com os brincos, mas já que é o problema, então dê os brincos também. E sim, era só uma coisinha. Mas isso afetou meu futuro? Eu acho que sim. E sabe, eu acho que quando fazemos o que Deus nos diz para fazer, isto traz bênçãos futuras para a nossa vida. E quando não fazemos, não significa. Eu poderia ter ficado com o vestido e ir para o céu. Certamente eu poderia ter enviado a fatura com um saldo zero e ir para o céu também. A nossa salvação não pode ser comprada com as coisas que nós fazemos ou não, mas eu vou te dizer, elas importam para Deus. E elas têm tudo a ver com a unção nas nossas vidas. E a unção em nossas vidas é muito preciosa. Nós devemos protegê-la e guardá-la, porque ela é o poder de Deus que passa por você e sai de você para ser uma bênção para as outras pessoas. E se existe algo que precisamos saber mais, é sobre a unção, sabe? E sobre como protegê-la. Sobre como honrá-la e como mantê-la. Amém? Sabe, nós tivemos alguns parceiros para o evento aqui, 10 dos nossos parceiros, nossos belos parceiros que apoiam o nosso ministério e nós estávamos falando sobre o quão incrível é ofertar. E um dos homens disse, eu sou tão grato por ter sido ensinado a ofertar. E veja, eu vim da época em que não era incomum quando o pastor abria a Bíblia para pregar sobre oferta por 20 minutos. Mas hoje, se você fizer isso, o povo fica bravo e acha que você é só mais um daqueles pregadores que querem o seu dinheiro, mas precisamos ser ensinados a ofertar. Jesus falou mais sobre dinheiro do que sobre o céu ou o inferno. Sabia disso? Não fique bravo com seus líderes espirituais quando eles te ensinam as coisas que estão na Bíblia. Só porque talvez você não queira fazer aquilo. Então a Ruthine pegou o vestido vermelho e ela veio trabalhar conosco em tempo integral. E ela usou aquele vestido por muito tempo, até que um dia ela devolveu o vestido. E eu gostaria que vocês pudessem ver esse vestido em mim hoje. E sabe, ele ainda me serve. E é a coisa mais ridícula que você já viu. Eu ainda não sei. Porque eu gostava tanto daquele vestido que era tão horrível. Mas claro, está fora de moda agora, sabe? É simplesmente ridículo. E todos temos as nossas histórias, mas... E Jesus contou parábolas, ele precisava contar histórias sobre outras pessoas, e eu raramente falo além de mim ou do Dave. Eu disse ao Dave que se eu não fosse casada com ele, eu não sei se conseguiria pregar, porque sempre tenho histórias sobre ele. No entanto, ele tem sido tão bonzinho ultimamente. Então... não tenho nenhuma história do Dave hoje, me desculpe. Eu disse a ele que ele precisa se movimentar um pouco. Tiago, verso 1, 22. Mas sejam praticantes da palavra. Obedeçam a mensagem. E não sejam somente ouvintes dela,
traindo e enganando a vocês mesmos por argumentos contrários à verdade. Vocês viram isso? Foi exatamente o que eu fiz. Eu enganei a mim mesma através do argumento de que Deus não poderia querer que eu desse aquele vestido só porque ele era novo, sabe? Alguém aqui já fez algo assim? Oh, só 5, por favor. O problema é que fazemos isso e metade das vezes nem sabemos o que estamos fazendo. Sabe, ninguém diz, bem, eu vou desobedecer a Deus. É isso que eu vou fazer, eu sei que Deus me disse aquilo, mas eu vou desobedecê-lo. Não dizemos isso. Nós criamos outras coisas. Sabe, a verdade é que liberta. Tem os fatos e depois tem a verdade. E tem muitas coisas que são fatos. É um fato que meu pai abusou sexualmente de mim. É fato que a minha mãe não fez nada porque ela era muito fraca e muito temerosa também. E é um fato que isso durou por muito tempo e que isso realmente acabou comigo. Eu realmente tive muitos problemas. Mas eu fui enganada e eu não sabia que eu tinha problemas. Eu achava que havia algo errado com todo mundo. Havia uma cesta no supermercado onde eu fazia compras quando os meus filhos eram muito pequenos. Hoje não fazem mais isto, mas eles colocavam latas amassadas em rótulos e você podia comprar qualquer lata por 10 centavos.
Se você pegasse uma lata amassada, tentava pegar a menos amassada. E se você pegasse uma sem rótulo, eu me lembro de esperar conseguir pêssegos ou molho ou algo assim pra gente comer. De vez em quando eu conseguia algo bom, mas houve uma vez que peguei comida de cachorro. Como eu não tinha um, então não me ajudou. E sabe, às vezes as pessoas são meio assim. Nós viemos com amassados, mas tentamos escolher as que têm os menores amassados. E a maioria das pessoas vem sem rótulo e você não sabe ao certo o que está recebendo. E Dave com certeza não sabia o que estava recebendo. Coitado, orou por alguém que precisasse de ajuda e ele teve a oração respondida. Nós tivemos 5 encontros e ele me pediu em casamento. E eu sempre digo a ele, você tinha que me pegar muito rápido, porque eu estava mantendo meu bom comportamento o máximo que eu podia.
Thì giờ anh đã quên rồi, em đã quên rồi, dòng tin nhắn anh quên rồi, em đã quên rồi, mình chẳng còn gì nữa rồi, còn gì nữa đâu. Quên rồi, em quên rồi. Giờ chỉ còn là những vấn vương, đưa em mang cho anh bao nhiêu tiền ở gần đường. Giờ chỉ là những cô đơn lang thang một chiều vắng, giờ chỉ là những cơn mưa say trong một chiều nắng. Nắng vàng nhẹ rơi trên đôi mắt em, nắng vàng nhẹ bay qua đôi mắt em, hơi cảm mà im trong cơn gió hay qua. Nắng nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt em. Em đã dần quên rồi, quên rồi, em đã dần quên rồi. Ngày mình từng có đôi, từng quên rồi. Ta đã cùng đi qua bao cảm xúc, đi qua những cung bậc tình yêu. Ta chẳng thể giữ lấy nhau một phút, thế nhưng mà trên đời cướp một thu. Giờ đã có những thứ anh ấy cũng chẳng được mình, em chẳng còn giữ để lại sự duyên tình. Bây giờ chúng ta chỉ đơn làng, giờ em đi theo ai cũng bằng bang. Giờ ta hứa một đời sẽ mãi ở bên, rồi trong đôi mắt em bây giờ là những giọt buồn rối ren. Và đã có những cố gắng anh đem vào sâu nơi trái tim, để lòng này em ở đây cất bước ra đi. Một chiều hoàng hôn em mang mình lại cho anh những quên ôm, mưa rơi xuống lòng